não chegavam aqui. Boa noite, Marco. Tentando operar. Tentando driblar Faz o problema 1 ano e meio técnico. que a gente está nessa, tentando aprender esse StreamYard aí. Essa coisa do mundo árabe é trágica, né? Porque tinha uma alternativa que era o nacionalismo árabe do Nasser, né? Laico, nacionalista, foi derrotado. O mundo árabe fica entre o liberalismo pró-ocidental, né? Ou o fundamentalismo religioso. Professor, eu queria ouvi-lo sobre isso, porque quem não está abalado com esse Talibã, hein? Pelo amor de Deus, ainda mais feminista, a gente, assim, treme com as diferenças culturais e tal. Cara da velha esquerda que ficaram saudando, tudo bem, claro que é uma derrota dos Estados Unidos, e claro que é importante derrotar os Estados Unidos, né? Mas gente, a esse preço, não, né? O Talibã, né? Breno Altman, esses caras da velha esquerda, assim, do velho partidão, não sei o que lá, tá? Tem essa coisa, né? O Breno está até mais light ultimamente, eu estou achando. Ele? Eu vi ele fazendo crítica ao Daniel Ortega, a Nicarágua, ao eu estou fazendo duas coisas, deixa eu falar. Uma história contemporânea da América Latina, né? Registrar o século XXI com Álvaro Garcia Linero, que vocês conhecem, é o melhor intelectual latino-americano, e com o equatoriano, René Ramírez. Estão fazendo um livro com alguns textos e depois análise por países, vai sair o ano que vem. E o outro vocês conhecem a Enciclopédia Latino-Americana? Conheceram ou não? A enciclopédia que eu coordenei saiu em 2006. Uma enciclopédia muito bonita, até anda por aí, posso mostrar você, muito bonita, papel couché, 4 cores, ganhou todos os jabutis possíveis, imagináveis, tá? Foi publicado em vários lugares. Não vale a pena atualizar, não vale a pena republicar, porque papel vai passar. Então, nós atualizamos com os autores o que aconteceu na América Latina de lá para cá. Então, vai ficar no ar agora em setembro, eu passo o link para você, um portal latino-americano, em que vão estar os verbetes. Vai começar com 10 países. Depois vão entrando outros países, vão entrando outros temas, né? Para ter uma referência, sendo portal, dá para atualizar sempre, né? Então vai se chamar Portal Latino-Americano, eu passo o link para vocês, se quiserem ter acesso, não só ter acesso, se vocês quiserem colocar na página de vocês, ajuda a divulgar, né? Bom, gente, vamos começar então? Com 33 minutos de atraso. Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, pedir desculpa por esse inconveniente, essa questão técnica que infelizmente a gente não conseguiu resolver, mas como a gente está gravando a reunião, a gente pode depois pendurar o vídeo na página do ProMUSP, né, e disponibilizar o link para quem quiser assistir. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer a presença do professor Emir Sader, que gentilmente aceitou o nosso convite, para celebrar o início do segundo semestre das aulas do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, o nosso ProMUSP, aqui da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, mais conhecida como USP Leste, e agradecer a presença de alunos, colegas interessados, estudantes, né, e colegas aqui do programa. E antes de passar a palavra ao professor Emílio, eu queria passar a palavra ao professor Alexandre Panosso Neto, que é vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação da EASH, e nosso convidado aqui para essa noite. Muito obrigado, professor Marcelo. Boa noite a todos os presentes. Um especial bem-vindo ao professor Emir Sader. Já está convidado a vir à nossa escola presencialmente, assim que tudo isso passar, e vai passar, a gente tem fé. Queria, de imediato, gente, dar os parabéns para o pessoal do ProMUSP, esses 10 anos do programa. Professor Emir Sader, não é fácil criar um programa de pós-graduação do zero. E nós, na IASH, criamos 11 programas de pós-graduação. São jumbos que vão decolando, quanta energia a gente precisa, os programas começam lentos, devagar, pequenos, com mestrado. Em seguida, eles ampliam para o doutorado, e o ProMUSP e toda essa equipe maravilhosa, um dos programas mais representativos dessa escola, está de parabéns, porque é um programa que decolou, é um programa que está em velocidade de cruzeiro, e a gente quer mais.
todos nós queremos mais qualidade, nós queremos mais alunos, nós queremos mais inclusão, mais diversidade, e eu acredito que essa equipe tem feito isso. Esse é o sentido da nossa IASH, e esse deveria ser o sentido de toda a USP. Muito obrigado e uma ótima aula para todos nós. Obrigado, Alexandre, obrigado pelas suas palavras, pela sua presença. Então, antes de passar a palavra para o professor Emir, né, eu quero, assim, muito rapidamente, dizer que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na defesa da Mônica, né, a orientanda do professor Emir, lá na UERJ, que fez um trabalho muito interessante sobre turismo e favelas no Rio de Janeiro. E então, desde aquela ocasião que eu acalento esse desejo de trazer o professor Emir para cá, né, a pandemia e todo esses recursos tecnológicos aí acabaram possibilitando que fosse desse jeito, mas, sem dúvida, fica o convite para que a gente possa repetir essa experiência presencialmente, né? Mas eu tenho contato também com a produção do professor há muito tempo, no meu mestrado, que foi sobre democratização do acesso ao turismo. Eu lembro que eu usei um texto de um livro organizado pelo professor Emir, um texto do Alcione Araújo, né, Os 7 Pecados do Capital, se eu não me engano. Então, faz tempo que eu venho flertando com essa bibliografia. Tem um texto da Carta Maior de 2006, falando que para que todos trabalhem era preciso trabalhar menos, e num curso como o nosso, né, de turismo e lazer, esse tipo de preocupação é muito interessante. Então, é realmente duplamente prazeroso recebê-lo aqui, professor, não só na condição de atual coordenador desse programa, mas de um admirador da sua obra. Então, passo agora a palavra ao senhor para fazer as suas considerações sobre os desafios, né, da mudança social e da participação política, que são os temas centrais do nosso programa no Brasil e no mundo contemporâneos. Obrigado, professor. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela pós. A gente começou lá o PROLAN, a USP, vergonhosamente não tinha um centro de América Latina, passou a ter, mas foi muito difícil, né? E parabéns, Alexandre, por estar em velocidade de cruzeiro, se bem que hoje seria melhor dizer velocidade de Atlético Mineiro, velocidade de cruzeiro não funciona muito, mas dá para perceber como é que vocês estão. Espero ir aí, fazer um seminário, participar com vocês. Bom, o tema que vocês colocam, na verdade, bom, vocês têm um curso com isso, né? Então, na verdade, não pode ter pretensão de abordar numa breve exposição, né? Mudanças sociais e participação política, digamos, isto é tudo. Não estou querendo dizer que é muito genérico, mas você tem uma coisa audaz, mas que, obviamente, abarca muita coisa, né? Acho que o modelo que a gente tem da relação entre mudança social e participação política é eminentemente europeu, né? Aliás, a USP é eurocentrista. Não faltasse nenhuma coisa, foi uma missão francesa, chefiada pelo Lévi-Strauss, que fundou a USP, né? Que é um mérito extraordinário em termos intelectuais, né? Agora, o eurocentrismo é uma amarra que bloqueia a capacidade de compreensão do mundo, sobretudo do mundo do século XXI, então, é brutal, né? A Europa é quase que um museu, né? Quase que um museu em termos históricos, né? Na minha opinião, o primeiro grande historiador do século XXI é um inglês jovem, chamado Peter Frankopan. Tem um livro publicado no Brasil, chama Coração do Mundo, que ele refaz a história da humanidade, incluindo a Ásia, até tomando como uma referência muito importante a Ásia e a China. Então, na verdade, muda bastante as coisas, né? Até na geografia, né? A gente sabe o tamanho da Europa, sei lá, qualquer geograficamente, mas parece muito maior para poder caber todos aqueles países que estão lá, né? Mas o eurocentrismo é muito forte, então, sobretudo o modelo francês, né? Na filosofia era assim, os 2 melhores alunos acabavam imediatamente bolsa em Paris, né? Fui colega da Marilena, a Marilena foi num ano, eu fui no outro. E fui fazer tese com Poulantzas lá em Paris, mas era tanto assim que o Paulo Arantes escreveu um livro e sobre o departamento de filosofia, chama um departamento de além-mar, departamento d'outre-mer, quer dizer, só que era um departamento de filosofia, não era Guiana Francesa, não era assim, mas é tão francês aquilo lá. O Paulo Arantes é uma expressão
brilhante disso, né? Mas chama um departamento de além-mar, né? Uma brincadeira com a ideia do departamento, era o departamento de filosofia, e vinha, bom, a gente teve, me lembro, foi no ano que morreu Che, inclusive, que eu me lembro daquela época, o Foucault dando a primeira versão do primeiro grande livro dele, né? Foucault, né? Assistindo aquele troço lá, né? Me lembro de ter visto na televisão a morte do Che e depois, portanto, me senti um imbecil assistindo a aula do Foucault lá na Faculdade de Filosofia, né? Ele não era tudo que ele é, mas ele tem grandes professores de filosofia importantes que nos formaram, né? Foi uma formação muito boa, mas muito unilateral. Também em termos de filosofia, né? A gente chegava no máximo a Kant, e olhe lá. Hegel nunca, apesar do Rui Fausto ter uma ótima formação, dirigiu a minha tese, e eu fiz a primeira tese de Marx na USP, né? Estado e Política em Marx. Então, mesmo a filosofia era uma filosofia que um ano inteiro com Aristóteles, é óbvio, né? Um ano inteiro com Platão, é óbvio, né? Um pouco de filosofia medieval, depois Descartes, lá, chegava a Kant e olhe lá, né? Uma coisa assim muito limitada. Bom, mas quero dizer que o tema é um tema classicamente é um pensamento europeu também, né? A referência histórica da relação entre o social e o político é a França, é a Revolução Francesa, construção das classes sociais como elas se deram na Europa desenvolvida. Não por acaso, o mais importante sociólogo que deu aula para os ciências sociais era o Alain Touraine, né? Muito brilhante, mas trazia isso para a gente, né? A França parecia que era o modelo, o laboratório perfeito de história, né? Revolução Francesa, bom, que o Engels chamava laboratório de experiências políticas, tudo se dava da maneira mais exorbitante, né? Revolução Francesa, Comuna de Paris, né? Depois chegou a 68 francês, depois a França passou a ser um laboratório de experiência da extrema-direita, né? Extrema-direita, as coisas mais trágicas dessa virada à direita é que a classe trabalhadora francesa, que ou era socialista ou era comunista, não tinha outra alternativa, né? E virou de extrema-direita, né? E há décadas vota majoritariamente na Le Pen. Um negócio assim, para a gente então que pensava modelar a classe operária francesa, né? Até porque o Engels também dizia isso, né? Então, o modelo que a gente tinha de relação entre mudança social e participação política era aquele, né? A Revolução Francesa, Comuna de Paris, a Frente Popular nos anos 30, e com aquela constituição partidária, Partido Socialista, Partido Comunista, aquela chacoalhada de 68, surgindo o trotskismo, que depois, infelizmente, não teve continuidade, né? Mas era uma constituição de partidos políticos conservadores, socialistas, comunistas, muito bem postos, né? Processo eleitoral, então, acho que ali era uma referência que foi transmitida para a gente como uma referência modelar, né? O resto era quase que desvios em relação a isso, né? Países que não tiveram revolução burguesa, da Inglaterra, né? Que deu um salto de outra ordem, tem monarquia até hoje, né? Mas teve uma trajetória história política diferente, mas parecia que tudo era desvio em relação a um modelito muito acabado, né? que era o francês, né? O resto eram países asiáticos, né? Tipo Rússia, assim, países atrasados, periféricos, mediterrâneos, né? Portugal, Espanha, Itália, né? Que chegavam tarde, né? Na Revolução Burguesa, na hegemonia burguesa. Então, essa era uma referência que existia para nós, né? Agora, aí é difícil pensar a América Latina com esses esquemas, né? Porque as coisas aqui se deram de maneira diferente, não só de maneira atrasada, mas o fato de ser descompassada no tempo, né? Falar disso é falar da Lei de Desenvolvimento Desigual e Combinado, né? Muito bem trabalhada pelo Trotsky, por exemplo, faziam que a gente tivesse não só um atraso histórico, mas uma dinâmica diferente, né? Pulando etapas, saltando etapas, e com fenômenos com um sinal trocado.
o nacionalismo na Europa é de extrema-direita, né? É considerado razão das duas guerras, né? O chauvinismo, né? Nacionalismo tipo o meu país é melhor do que o teu, né? Essas rivalidades. Simplesmente porque não é um nacionalismo que se opõe a uma dominação externa, né? Enquanto que o nacionalismo aqui tem o caráter de ser um nacionalismo de resistência ao imperialismo, resistência à dominação externa, né? Então, o enigma do Perón ou do Getúlio, do pensamento europeu, especialmente francês, nem é enigma, está resolvido. É só um fascismo latino-americano. E vocês sabem que o Partido Comunista, mais o argentino que o brasileiro, né, chegou a se aliar com toda a direita contra o Perón. Contra o Perón, porque o Perón era fascista. Até porque é um tipo de liderança política que, obviamente, é autoritária, né? Obviamente autoritária. Ela é antiliberal. É antiliberal economicamente, mas de enxurrada leva também o liberalismo, a democracia política liberal. Então, o Getúlio de 37, né? O Perón também, sempre se opuseram ao liberal. Até hoje a história política argentina está marcada por isso, né? É impressionante como a intelectualidade, uma parte da intelectualidade argentina brilhante, brilhante, né? Via antiperonismo, está com a direita, está contra até Alberto Fernandes, né? Uma coisa assim feroz de ser europeu mesmo, de pensar a Argentina é o país mais europeu da América Latina, né? nos moldes europeus, né? E tomar o peronismo, mesmo o peronismo na versão kirchnerista, né? Mesmo na versão Alberto Fernandes, né? Quem está atrás do Alberto Fernandes é a Cristina, quem está atrás da Cristina é o Perón, nessas coisas malucas, né? E no Brasil também, né? No Brasil também, em um certo momento, o Partido Comunista teve essa postura em relação ao Getúlio, né? Com sinais totalmente trocados, não consegue entender porque nós estamos num universo de hegemonia imperial norte-americana, né? E que para eles é um detalhe, inclusive depois, mais nas décadas já segunda metade do século passado, a esquerda tradicional europeia, a social-democracia, estava com os Estados Unidos contra a expansão do imperialismo soviético, né? Maluquice em que entrou também o maoísmo, mas digamos, a social-democracia europeia é muito atlantista, como dizem, né? Muito mais ligada aos Estados Unidos, digamos, como resistência ao socialismo estatista, totalitário, soviético, mais além que seja ou não seja, né? Mas não era uma postura anticapitalista, né? Não era uma postura anticapitalista, tanto assim que eram aliados dos Estados Unidos, e a OTAN é isso, né? A OTAN é aquela aliança contra o expansionismo soviético, né? E quando acabou a União Soviética, não sabiam o que fazer. Aí o Tony Blair falou, não, contra o terrorismo, isso, vamos continuar, então, contra o terrorismo, tá? Mas nasceu para impedir o expansionismo soviético na Europa Ocidental, né? O fantasma deles no pós-guerra, quando a União Soviética, quer dizer, um conjunto de países, mas a União Soviética derrotou o Hitler, aí veio o fantasma dos países socialistas, etc., o Stalin, né? E aquele raciocínio do totalitarismo, né? Stalin é exatamente igual a Hitler, né? Tem até cálculos matemáticos para mostrar que quem matou mais, né? Assim, vai ser exatamente igual. Então, a polarização fundamental é totalitarismo versus democracia. Acabou. Que capitalismo, que nada, né? Isso está na gaveta, né? O fundamental é esse, e depois vão mudando os personagens totalitários, mas claro que o Stalin, com muitos méritos, digamos, processo de Moscou, aquelas coisas todas, era a referência essencial. O Stalin e o stalinismo, né? Tanto assim que muitas vezes uma ambiguidade de correntes trotskistas que se aliava a esse setor porque para lutar contra o stalinismo em geral, né? Bom, foi muito longe, mas isso todo é um universo político-ideológico europeu que tem consequências aqui, que mesmo o trotskismo é um fenômeno europeu, essencialmente, né? Então tem dificuldade de deitar raízes aqui. Na América Latina as coisas são diferentes, nós somos periferia, mas uma periferia particular, né? Eu vou falar um pouco mais da América Latina, porque eu acho que é o que interessaria, né?
continente que não teve nenhuma importância no século XIX, começou no século XX a se projetar com dois fenômenos importantes. O massacre da Escola Santa Maria de Iquique, no Chile. Vamos falar um pouco mais do Chile, né? Uma cidade, uma região dominada pelos mineiros, rebelião dos mineiros, o governo central mandou um navio, um buque, ficou negociando do navio para o porto. Quando romperam essas negociações, metralharam, né? Morreram centenas, né? Primeira grande expressão de que o século XX ia ser um século da classe operária, ia ter muita importância, ia ser um século de revoluções e contra-revoluções, né? Tanto assim que o segundo fenômeno muito mais importante que esse foi a Revolução Mexicana, né? Revolução camponesa, essencialmente, questão agrária, mas foi até a Revolução Cubana, para a América Latina, era o sinônimo de revolução, né? A ideia latino-americana de revolução. A ideia geral de revolução é uma ideia asiática, né? Lenin, Mao, eu não sei o que lá, mas para deitar raízes aqui, era a Revolução Mexicana, né? Pancho Villa, Zapata, não sei o que lá, tá? A cultura mexicana, Brasil menos, né? Mas inundou a América Latina, né? A música mexicana, o cinema mexicano, né? Era a cultura mais importante da América Latina a partir da mística da Revolução Mexicana, que foi muito, muito importante, né? Foi uma revolução de massa, brutal, né? Pancho Villa chegou a cruzar a fronteira norte-americana, né? Porque vocês sabem que metade do território mexicano foi expropriado pelos Estados Unidos, né? Então chegou até tentar uma aventura dessa ordem, né? Mas tinha uma importância muito grande na América Latina a Revolução Mexicana, né? E depois da Revolução Cubana a gente vai falar depois, né? Mas a questão do nosso atraso era porque éramos uma periferia exportadora, primária exportadora, basicamente, né? Mudava o produto de exportação. Oi, Mônica. Mudava o produto de exportação, mas era isso. Era primária exportadora e importadora de produtos industriais. Isso foi até 29, né? Para quem quisesse pensar de maneira muito esquemática, diria que a Revolução de 30 foi a Revolução Burguesa, né? Foi a Revolução Francesa que a gente não teve, mas foi um momento de virada da hegemonia do capital, das oligarquias primárias exportadoras para a burguesia industrial. Todas as consequências posteriores foram essas, né? Industrialização, urbanização, construção do Estado Nacional, construção da ideologia nacional, surgimento de lideranças nacionais, né? Então foi a grande virada histórica na América Latina, foi 29, quer dizer, as consequências de 29, todos os governos da América Latina caíram, inclusive com progressistas, como era o Irigoyen, na Argentina, porque viviam de uma economia primária exportadora que desabou naquele momento, né? A Inglaterra e os Estados Unidos disseram, estou em crise, vou comprar alguma coisa, virem-se, né? E foi o período histórico mais importante que a gente teve naquele momento, né? De 30, emendando com a Segunda Guerra Mundial, depois com a Guerra da Coreia, até que os Estados Unidos voltaram, né? Como terminou esse período, né, significativamente o Getúlio suicida em 54 e o Perón é derrubado em 55. Quer dizer, acaba esse período e vem governos no Brasil e na Argentina parecidos entre si, relativamente, né? Mas era a maneira que tinha ocorrido a participação política. Não era através de partidos tradicionais, era Perón e Getúlio, que foram os maiores líderes, então com aquele mecanismo carismático do populismo, a representação naquele que está lá em cima, né? O Marx, no 18 pelo Mar, diria, de alguma maneira, né, que era uma massa tão fragmentada, menos na Argentina, mas no Brasil bastante fragmentada, que não podia se representar, tinha que ser representada, né? E aqui era representado por grandes líderes populares de maneira extraordinária, né? O Getúlio e o Perón foram dois líderes formidáveis, né? O peronismo é impressionante, ainda é o grande fenômeno político, começou, digamos, em 43 e está lá na Argentina hoje, né? Não é só que o Roberto Fernandes é peronista, né? Mas é a referência política também para a direita, né? Eu me lembro quando estava na Argentina, quando morreu o Perón, na Copa do Mundo de 74. Eu me lembro de um radical, o Partido Radical, o Partido Liberal, frontalmente antiperonista, né?
Um cara escreveu um artigo na Opinião, era o principal jornal naquela época, chorando, né? Falando, porra, naquela carreta está indo a minha vida inteira, que a gente já pôs a vida inteira contra ele, agora ele vai embora, né? E os caras existiram para se opor ao Perón, né? E de repente eles ficavam órfãos do Perón, né? Claro, tem o peronismo e tudo mais, mas era uma coisa dramática, né? E a perda da referência fundamental. E aqui era o Getúlio, né? Uma hora é preciso analisar as semelhanças e diferenças entre os dois, mas são dois países com um tipo de estrutura política, relação com a mudança social parecidas. A referência diferente desse modelo, de líderes carismáticos, populares, é o Chile e o Uruguai. O Chile e o Uruguai, os partidos são partidos mais tradicionais de estilo europeu. Tem Partido Comunista? Tem. Tem Partido Socialista? Tem. Tem Partido Liberal? Tem. Quer dizer, tudo muito arrumadinho, né? Uma sociedade aparentemente mais organizada, nesse sentido europeu da palavra. Quer dizer, não tem Perón, não tem Getúlio lá, não tinha, pelo menos, né? Tem Partido Radical chileno, que é estilo do Partido Radical francês, protagonizou a Frente Popular, a única Frente Popular fora da Europa foi no Chile, né? Protagonizado pelo Partido Radical, parecido com o Partido Radical europeu também. O Partido Radical participou de várias internacionais, da primeira internacional, da segunda internacional, depois o Partido Comunista participou da terceira internacional, depois o Trotskismo participou da quarta internacional. Até nisso, até esse vínculo estreito com os internacionais, o Chile é um caso muito especial. Quer dizer, eu acho que podia-se falar dele como foi a França do Engels. O grande laboratório de experiências políticas da América Latina foi o Chile. Vale a pena, em algum momento, se debruçar mais sobre ele, né? Porque é um país mineiro, né? Economia mineira. E isso muda tudo, né? Teve classe operária e sindicato, modalidade de sindicato no fim do século XIX. A classe operária chilena nasceu antes da burguesia chilena. Uma trajetória enorme, porque exportar café é uma coisa, população camponesa absolutamente fragmentada pelo país inteiro. Exportar minério é outra coisa. No Chile, aquela tripinha, né, como diz aquele famoso livro, essa louca geografia, né, aquele paísinho lá que o avião cruza a cordilheira, não pode descer, tem que ir até o mar para poder descer, porque não dá para cair assim, né, tão estreitinho, né, e toda a referência ali é a cordilheira, né. Mas país mineiro produz classe operária, concentrada em algumas regiões, conforme se é salite, se é cobre, né, mas no mapa demográfico, geográfico da população, concentração da população é muito. Santiago é outra coisa, né? Santiago, Concepción, Valparaíso, é uma coisa, né? Concepción também, mas o eixo econômico está em alguns lugares, né? Em algumas concentrações mineiras em que é só classe operária, né? E aí impulsa economicamente o país e politicamente. Esse massacre da Escola Santa Maria de Iquique é isso, é o desencontro quando um setor econômico fundamental do país resolve fazer greve. Aí vai catástrofe do país, aí vai repressão brutal, né? Também por isso que a história chilena está marcada por grandes massacres também, né? Mas é um país que teve essa classe operária importante. Nos anos 20 teve fundação. Aí todos os países praticamente tiveram, né? Final dos anos 10, né? Fundação do Partido Comunista, Partido Socialista, tá? Teve o Recabarren, né? Que foi fundador do Partido Comunista chileno e participou da fundação da Argentina, junto com o Mariátegui, a primeira geração de grandes marxistas latino-americanos, né? E nos anos 20, bom, o Chile teve até um candidato do Partido Comunista, candidato a presidente da República, né? Depois, nos anos 30, teve a Frente Popular, antifascista, né? É uma transferência mecânica. Não era um problema do fascismo na América Latina, né? Não era essa questão, mas teve Frente Popular, Partido Radical. Participaram do Frente Popular centrais sindicais comunistas, a Central Sindical Socialista, né? Participaram do governo, né? Membro do Partido Comunista Socialista participavam do governo do Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda foi um grande líder radical daquela época, né? Então também é um fenômeno único no Chile, né?
Depois o Chile teve aquela trajetória, partidos conservadores, depois democracia cristã, teve aquele fenômeno da democratas cristãos, né? Ele levou o Frei a presidente da República, e depois, quando o Frei fracassou, a eleição do Allende, né? O único país no mundo que tentou um processo de transformação socialista por via institucional, né? E uma experiência importante, né? Contraditória, traumática, né? Eu morava ali a 2 quadras, né? Primeiro a tentativa de golpe, depois a segunda, né? Saí ali, ver o Allende sozinho ali em cima, na janelinha da qual ele discursava, né? Com um fuzil AK soviético que foi dado por Cuba, com um capacete que foi dado pelos mineiros chilenos, defendendo a democracia ali e sendo massacrado, cercado absolutamente, né? Depois ver aquele bombardeio dos caças ingleses, né, destruindo a democracia, que significava destruir o Palácio da Moneda, né? Era também uma experiência daquela. E depois, pelo lado da extrema-direita, o Pinochet foi o mais importante ditador latino-americano, não só pela ferocidade, pela imagem dele, né? Mas também porque introduziu o neoliberalismo na América Latina. Também foi vanguarda, digamos, da virada do capitalismo na era atual, no mundo, né? Então, também o Chile viveu isso, só que agora de outra maneira. Depois tem uma transição muito pífia, né? Manteve o modelo neoliberal, manteve elementos da Constituição pinochetista, e agora pode ser que esteja vivendo de novo alguma coisa mais avançada, né? Que é uma Assembleia Constituinte, que pode, com paridade de gênero, com participação de uma bancada do movimento Mapuche camponês, quer dizer, então uma experiência política, de relação de participação política e transformação social de primeira linha, né? Um curso como o de vocês tem que botar muitos olhos ali, né? Já teve, inclusive, a nova esquerda, né, o Frente Ampla, fez um debate, uma consulta interna, uma votação interna, tinha um candidato do Partido Comunista e outro candidato especificamente da Frente Ampla, que acabou ganhando, vai ser candidato a presidente da República dessa nova esquerda, né? Vai ter um candidato, certamente, do Partido Socialista, um da Democracia Cristã, um da direita. A direita, aparentemente, tem poucas chances, né? Então, vai dar uma renovada nisso, mas a nova Constituição pode ser um modelar, ela vai finalmente enterrar a Constituição pinochetista, finalmente enterrar o neoliberalismo, né? Porque o Chile, também no neoliberalismo, foi dramático, né? Foi dramático. O fato de ter previdência privada, só tinha previdência privada, né? Avassalador em termos de eliminação dos direitos das pessoas, né? A proporção de suicídio de idosos no Chile passou a ser altíssima, né? O cara terminar de trabalhar, acabou, não tem mais nada, né? Nada, nem uma merreca, né? Um negócio dilacerante, né? Então o Chile voltou a ser um país. Ele também teve experiências ruins, né? A Guerra do Pacífico, uma guerra. O papel do Chile foi defender os interesses da Inglaterra, tomar a saída ao mar da Bolívia, né? E tomar um pedaço do Peru, né? Toda a parte norte do Chile, Antofagasta, na verdade veio daí, né? Veio daí, que é exatamente, continua a ser um eixo da economia mineira chilena. Mas foi um pouco longe para dizer que o Uruguai também tem, não vamos falar mais do Uruguai, mas o Uruguai também tem essa característica de ter partidos modelo europeu. Agora, todos foram arrasados pela ditadura militar, né? O Brasil foi o primeiro, né? O Brasil foi o primeiro país de ditadura militar e o primeiro país de guerra híbrida, nova forma de ditadura, de golpe mais recente, né? Nesse sentido. Provavelmente por ter uma esquerda mais fraca, mas também por ser um país potencialmente muito rico, sobre o qual os Estados Unidos debruçavam muito fortemente, né? E visitavam constantemente. Quem tem essa trajetória, tem livros sobre isso, né? A importância do Brasil e dos Estados Unidos como elemento prévio ao golpe. E a ditadura, que foi um país de modelar de ditadura, inclusive aí porque
a ditadura se dando antes da passagem do capitalismo internacional ao seu ciclo longo recessivo, quer dizer, o capitalismo teve na Segunda Guerra Mundial até os anos 70 o ciclo longo expansivo, né? O Marx falava daqueles ciclos curtos, né? E o Kondratiev, um russo não marxista, agrupou os ciclos e desenhou a história com ciclos longos, que antes tinha mais ou menos 25 anos, não quer dizer, isso não é nada científico, mas o ciclo longo expansivo do capitalismo da Segunda Guerra Mundial dos anos 70 foi, segundo Hobsbawm, a era de ouro do capitalismo. Tudo crescia, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, tudo crescia, tudo jogava para cima, crescimento de 7%, 8% ao ano, tá? América Latina também, tudo isso. E se esgotou, final dos anos 60, começo dos 70, não sei o que lá. E o Brasil teve o privilégio, entre aspas, digamos, de ter tido ditadura ainda no ciclo expansivo. Então, a época de ditadura foi uma época de crescimento econômico, chamado milagre econômico, de que o santo do milagre é o arroz salarial, né? Sem arroz salarial não tem milagre nenhum, né? Superexploração do trabalho, como diria o Mauro Malini, né? Então, o Brasil foi modelar porque deu golpe antes, né? Os golpes, o golpe da Argentina, que seria o similar de 76, fracassou. E quando eles vieram já numa época de recessão internacional. O próprio Perón e outros foram na Europa buscar financiamento e voltaram com as mãos vazias, né? Estava tudo em recessão, ninguém se interessava em investir, então, nesses outros países, ditadura foi também sinônimo de recessão. E no Brasil foi dinamismo econômico, modernização econômica. Eu me lembro das discussões logo depois do golpe. Celso Furtado, nosso grande intelectual daquela época, escreveu, inclusive, artigo no número especial da Tempos Modernos, que depois saiu aqui como um livro chamado Tempos Modernos, com a ideia de que, com a ditadura, o Brasil vai voltar a ser um país agrário, primário exportador, né? Porque democracia estava ligada à ideia de crescimento econômico e ditadura seria retrocesso. E a ditadura foi extremamente funcional à expansão e modernização do capitalismo brasileiro. Não deu aquilo, não, deu outra coisa, né? E o capitalismo brasileiro estava bloqueado por governos do tipo João Goulart, né? O programa do governo João Goulart eram reformas de base, reformas estruturais, reforma agrária, limitação da remessa de lucro exterior, aquela coisa toda, e que não tinha que ver com a expansão do capitalismo internacional, né? Então, a ditadura foi o grande impulsionador e modernizador, entre aspas, do capitalismo brasileiro, né? E aí, para os outros países da América Latina, o Brasil era a referência, né? Obviamente, todos em impasse, tinha Cuba, para quem quisesse, em algum momento nacionalismo peruano, mas a referência do Brasil, né? A referência do Brasil. Então, a ditadura chilena, que todas elas se apoiaram no Brasil com a expectativa de que a ditadura ia trazer o milagre chileno, que foi o milagre brasileiro. Estavam fora do ciclo histórico, né? Então, um ciclo histórico recessivo no qual a gente ainda está, porque o neoliberalismo é eminentemente recessivo, né? Então, aqueles ciclos lá, não sei quando vai acabar. 25 anos já ficou bastante para trás. Mas acho que dá para pensar essa ideia de mudança social e transformação política com essas referências, eu acho que são importantes. Depois vem o processo de redemocratização, como quer que se chame, né? Nos países que tinham partidos mais fortes, né, Uruguai e Chile, os partidos tradicionais sobreviveram à ditadura, né? Partido Socialista, Partido Comunista sobreviveram. No Brasil, o Partido Comunista sobreviveu com dificuldade, mas aqueles partidos de antes, o DN, PSD, PTB é outra coisa, desapareceram, né? Na Argentina, sobreviveram pela força do peronismo. E, claro, tem um campo antiperonista, do qual o Partido Radical faz parte, mas tem outras coisas também. O Maurício Macri é um antiperonista conservador, não é nem Partido Radical. Então, tem que pensar na redemocratização, como é que se redefiniram as relações de mudança social. A democratização foi fracassada, né? Porque o liberalismo foi hegemônico, né?
a derrota das eleições diretas, que possivelmente levariam Ulisses Guimarães à presidência. O PMDB, naquela época, tinha um programa de reformas econômicas e sociais profundo relativamente, né? Isso fez com que a democratização fosse a restauração da democracia liberal diante dos golpes. Não se democratizou mais nada, nem a propriedade da terra, nem os meios de comunicação, nada, né? Então, na verdade, foi isso. A estrutura profunda de relações econômicas, sociais e de poder continua a mesma, né? Remodelada pelas ditaduras, né? E só mais recentemente, com os governos progressistas em 6 países latino-americanos, se modificou um pouco isso, né? Na contramão do capitalismo mundial, que continua a ser neoliberal. Europa, inclusive, tá? E os outros países da América Latina, em grande parte deles também, né? Nesses países, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e Bolívia, isso começou a mudar. Mudou por um tempo e foi uma experiência muito importante. A única região do mundo com experiências antineoliberais e coordenadas entre si. E é uma coisa também que tem que ser estudada mais para valer, né? Mais para valer, fazendo propaganda, meu último livro chama Lula e a Esquerda do Século XXI. Chama América Latina, mas o Lula, acho que é o exemplo mais expressivo esses líderes se tornaram os principais líderes de esquerda em escala mundial. Chávez, Lula, Pepe Mujica, Néstor e Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, se transformaram os grandes líderes da esquerda mundial, né? A América Latina, já na segunda metade do século, já era, e consolidou como sendo o cenário político mais importante das lutas fundamentais no mundo, né? Não vamos poder falar muito mais disso, mas acho que tem que ser estudado mais para valer o que mudou ali. Porque está na contramão não só do neoliberalismo, mas também da ideia de que mesmo dentro desse Estado tradicional, burguês, como quer que a gente chame, foi possível fazer transformações antineoliberais, na contramão da dinâmica do capitalismo mundial. Tanto assim que, no caso do Brasil, aquela democratização de saída da ditadura, a esquerda não tinha um peso determinante, então ela não pôde botar a tônica. O desafio enorme que tem agora é que, se confirmar a vitória do Lula nas eleições, na redemocratização, a esquerda vai ter um papel importante, provavelmente hegemônico, né? Pelo peso do PT, pelo peso do Lula e tudo mais. E aí? Vai se restabelecer a democracia liberal tradicional ou o quê? Qual é o tipo de democracia que a gente precisa? Vamos ter só uma política econômica antineoliberal ou um modelo de acumulação distinto? Até porque, se o Lula ganhar, a América Latina vai viver uma situação inédita, né? Brasil, Argentina, México, os 3 maiores países, pela primeira vez, vão ter governos progressistas e coordenados entre si. Historicamente, sempre os Estados Unidos tratou de jogar um contra o outro. Um estava negociando a dívida, concedia aqui para isolar o outro, etc. E Brasil, Argentina e México eram os principais negociadores de dívida, né? Agora, entre Lopes Obrador, Roberto Fernandes e Lula, pode se dar uma coordenação que recoloque a questão do que significa uma democracia na América Latina, que tipo de modelo de acumulação a gente deva ter e tudo mais. E a ideia de mudanças sociais e participação política vai viver uma circunstância nova. A primeira década do século foi uma década mais progressista, digamos, por causa desses governos, até um pedaço da segunda década. Na segunda década, uma recomposição conservadora, golpe no Brasil, derrota eleitoral na Argentina, golpe na Bolívia, transformação do governo eleito pelo Rafael Correa, mas o Lenin Moreno, que mudou radicalmente as posições, mas eles retomaram modelos neoliberais. Aí a Argentina é um exemplo claro, foi uma eleição democrática, o Maurício Macri ganhou com grande euforia, teve até a ideia, bom, o macrismo veio para ficar, né? Como eles retomam o modelo neoliberal, ele não tem outra alternativa, ele se esgotou muito rapidamente
e foi derrotado estrepitosamente, e agora é um personagem muito isolado, né? Mas a terceira década pode ser uma década importante que projete a América Latina por toda a primeira metade do século, né? Porque tem também a Bolívia, pode ter um governo progressista no Chile, pode ter a vitória do Gustavo Petro na Colômbia. Quer dizer, a América Latina pode voltar a ter um protagonismo importante, que esse tema de vocês vai ser um laboratório fundamental, né? Que tipo de mudança econômica e social e que tipo de participação política? Que tipo de Estado, quero dizer, que tipo de participação política, né? Como é que as classes populares vão participar de um Estado realmente democrático, né? Olha, eu anotei muitas coisas, mas eu vou parar por aqui para a gente poder conversar mais amplamente, vocês poderem falar mais amplamente. É o que eu tinha. Professor, muito Outra obrigado. coisa que eu notado, depois eu falo, tá bom? Mas vamos parar por aqui. Tá certo. Porque eu sei que alguns estudantes já tinham manifestado o desejo de bater esse papo com o senhor, então eu queria abrir as inscrições aí, vocês têm o recurso de levantar a mão aí do Meet, então fiquem à vontade. Só estudante ou professor também pode? Professor também, por favor. Aliás, pode começar, Marcos, já que você... Eu queria começar por esse fim aí, sei lá, eu acho que a gente pode colocar várias questões, mas esse protagonismo que você menciona aí, da América Latina, que espaço tem aí para a questão da organização do Estado, por exemplo? Estou falando de Estado plurinacional, por exemplo, a liderança Mapuche lá da Convenção Constitucional do Chile, já anunciou na presidência, no discurso dela, a vontade de também transformar o Chile num Estado plurinacional, né? O Equador já foi por esse caminho, Bolívia já foi por esse caminho, a Colômbia, de certa maneira, não está na Constituição, mas esse é um caminho que está sendo protagonizado fortemente, não é, pela América Latina, e pode ter lá sua importância. Eu queria escutar a sua opinião sobre isso, porque o Estado nacional, em grande parte, também viabilizou o modo de produção capitalista, né? O Estado plurinacional pode ser um espaço importante? Olha, aí depende da composição da população, né? Os países andinos, em parte, foram países exportadores de minérios, mas com população indígena forte, né? Na Bolívia, eu estava na primeira eleição do Evo e do Álvaro, me lembro de tinha uma charge no jornal, 4 mulheres brancas jogando baralho, e uma delas perguntava: mas um índio pode ser presidente? Outra, é claro, da Índia. Quer dizer, não imaginava que um país majoritariamente indígena um cara pudesse ser presidente e ser o melhor presidente do país, né? No Equador, eles têm também uma presença importante, mas é um pouco isolada. Vocês veem nas manifestações políticas, eles descem em um momento determinado, é um pouco isolados, né? Mas é diferente, a composição deles é essa, a composição nossa, do Caribe e tal, é negra, né? É diferente. Então, se coloca de maneira um pouco diferente a questão plurinacional, né? Para eles, certamente, é forte, e acho que a Bolívia e o Equador, onde isso é mais marcado, né? mais presente, né? O Estado boliviano é um Estado plurinacional. Se você ia lá e via no Estado boliviano a participação de jovens gerações indígenas dirigindo setores importantes do Estado. Não era só isso, né? Era o reconhecimento deles, né? E a presença do Evo marcava isso, né? Mas acho que essa forma que assumiu no Equador e na Bolívia tem a ver com países com a presença indígena muito importante. Mesmo o México é muito mais claro, quer dizer, o mexicano médio, para falar uma coisa muito vulgar, tem traços indígenas, né? Mas não tem concentrações indígenas tão importantes. Tem no Sul, Chiapas, tá? Mas não tem uma presença política, digamos, no setor indígena para reivindicações dessa ordem, né?
Então, eu acho que lá tem importância, mas aqui a gente tem que pensar a questão do racismo e do movimento negro e tudo mais de outra maneira, né? Não é sobre a maneira da plurinacionalidade que isso aparece no Brasil, né? É um tema novo para nós, né? Tomara que a gente chegue a convocar uma Assembleia Constituinte e isso seja provocação para a gente ter que pensar essas coisas, né? Alexandre, por favor. Obrigado, professor Marcelo. Professor Emir, o senhor começa a sua apresentação, sua aula, né? A gente fica triste, vai ficando para baixo no início. Mas no final o senhor joga uma luz, né, de esperança, quando você nos acalenta dizendo que podemos ter aí uns movimentos importantes agora que podem fundamentar um novo modelo aí na América Latina na primeira metade do século XXI. Mas, na primeira etapa da sua fala, o senhor diz justamente das interferências externas, né, justamente nesses governos da nossa região. Como é que se estabelece esse bloqueio de ideias, né? Como é que se pode lançar essas ideias lá para frente? Porque, por exemplo, no Brasil, eu não sei, o senhor, não sei quem, mas em 2013 a gente teve todas aquelas jornadas lá que desembocou no golpe de 2016, e eu não sei que mente tão inteligente que poderia pensar que nós estaríamos nessa situação que nós estamos hoje no nosso país. Como superar, quase uma nova luz de esperança que eu estou pedindo para o senhor, como superar essas interferências internacionais nessa América Latina que a gente conhece, por exemplo, a América Central está toda dominada, tirando Costa Rica, enfim, mas ali Nicarágua, Honduras, El Salvador, toda essa região do Caribe, como o senhor vê isso? Eu acho que nós temos que fortalecer o pensamento crítico latino-americano, né? Fortalecer a maneira de pensar as coisas a partir da América Latina, com suas particularidades, valorizando as nossas conquistas, né? Retomando Mariátegui, Aníbal Quijano, pensadores originariamente muito importantes na América Latina, e depois outros mais recentes, né? Entre os quais, na minha opinião, o mais importante foi o Rui Mauro Marini. Formado no Rio, grande parte da carreira dele se deu no México, depois no Chile. Tem a teoria marxista da dependência, diferente um pouco do que o Tônio Santos Júnior, porque ele articula a dependência externa com a configuração das classes sociais, né? Eu acho que não temos que fazer essas análises, né? Fazer essas análises, mas eu acho que pela acumulação histórica que a América Latina teve, ela, como eu falei num livro anterior meu, a nova topeira, né? A topeira é aquela imagem que se usa embaixo da terra, de repente ela reaparece, não sei o que lá, né? A América Latina tem ciclos de expansão de lutas progressistas, revolucionárias às vezes, que sofrem derrotas e recuperam muito rapidamente. O ciclo da Revolução Cubana, guerrilha, né? Guatemala, Venezuela, Peru, derrota, morte do Che. Aí apareceu o socialismo chileno. Aí derrota estrepitosa no golpe no Chile, apareceram guerrilhas Nicarágua, vitoriosa, Salvador, Guatemala. Aí depois apareceram os governos do Chávez, do Lula, aqui, Mesmo agora, né, com as derrotas que a gente teve, a recuperação é relativamente rápida, né, dos golpes recebidos. Então, tem eu chamei de um livro anterior que eu fiz, chama A Nova Topeira, né, que é a América Latina, porque ela tem uma capacidade de recuperação. Na Europa, você tem uma derrota que fica 50 anos, né, de recessão, os conservadores, dominantes e tal. Aqui não, né, tem um vigor impressionante. Na Europa, os novos movimentos progressistas, né, foi um fracasso, né, um fracasso. O Podemos, não é só porque ele é aliado, subordinado ao PSOE, não é por isso. O Pablo, né, o grande líder do Podemos, vocês viram, porque é impossível na mídia, vocês viram o que ele fez, né? Renunciou à vida política depois de 7 anos e foi para casa.
como se fosse jogador de futebol, que tem um tempo de carreira, depois, não dá mais, não aguento mais. Renunciou à política. Quer dizer, um negócio assim, uma tragédia daquele tamanho, porque é o tipo de novo líder o mais conhecido lá, né? Mesma coisa, os insubmissos da França, tem dificuldade de encontrar espaço mesmo num continente neoliberal, que tem levado ao contrário, ao fortalecimento da extrema-direita, né? E não da esquerda, né? Na América Latina, nós temos que fortalecer uma corrente de pensamento crítico, né? Que eu acho que tem que ser originariamente marxista, não tem. Aí o Sartre, que não era um marxista, tinha razão, é o pensamento fundamental do nosso tempo, né? Pensar o nosso tempo, que é um tempo marxista, adaptando as condições de imperialismo e outras coisas. O capitalismo se transformou muito também, né? E eu tratei de impulsionar, eu fui presidente de ala da Associação Latino-Americana de Sociologia, um ano só, não dá para muita coisa, eu fui secretário executivo de Claxo, tratei de impulsionar isso, né? Inclusive no Brasil, né? Infelizmente, Claxo agora está para baixo, acho que ninguém ouve, não sei se vocês sabem quem é que dirige Claxo hoje em dia, né? Nem tenho ideia, né? Porque, infelizmente, depois de mim veio o Pablo Gentili, que era um cara que ia dar continuidade ao que a gente tinha feito, e fez totalmente o contrário. Ele também desapareceu e elegeu uma pessoa que ninguém sabe nem quem é. Então, numa hora que o pensamento crítico devia estar ajudando a reflexão dos países em circunstâncias muito difíceis, então a gente tem que criar organizações, entidades, instituições, ou coordenar aquelas já existentes para fomentar um pensamento que já existe, tem muita coisa muito boa, vocês não produziram muitas coisas importantes, né? Mas para encarar esses desafios que o Alexandre colocou, que são problemas mesmo. Agora, é óbvio que a América Central teve aquela experiência sandinista, que infelizmente está numa situação muito ruim, a Nicarágua, né? Venezuela também está numa situação muito complicada, mas pode contar pela primeira vez com o México, com um governo progressista, muito criativo, né? Argentina, Alberto Fernandes é um grande estadista, e o Lula com a intuição dele, é um líder fora de qualquer tipo de parâmetro, inclusive em política internacional, né? Então, eu acho que pode ter um horizonte mais positivo, mas se a gente não iluminar, no meu livro, tem por aí, Lula, a História e a Esquerda do Século XXI, eu tenho duas citações que eu acho que são fundamentais. Primeiro, o Álvaro Garcia Linera, que toda vitória política é antecedida por uma vitória ideológica, cultural. Quando a esquerda consegue impor os seus consensos, ela prepara o campo para uma vitória política. E a segunda é dramática, do Perry Anderson, meu amigo já desde os anos 60, que dizia: quando a esquerda finalmente chegou ao governo, tinha perdido a batalha das ideias. A gente conseguiu impor um consenso que políticas sociais são fundamentais. Toca em frente, ganhamos eleições com isso, né? Agora, a ideologia que permeia o conjunto da sociedade, cultura, é extremamente conservadora, né? Individualista, consumista, etc. Então, a luta ideológica é determinante. Determinante. Se a gente não mudar esses parâmetros, né, não vai ter transformação política fundamental. A gente pode ganhar a eleição, porque Lula significa prioridades políticas sociais e vamos em frente. Mas as grandes transformações, inclusive do Estado, né, que tipo de Estado a gente quer, tem que pensar que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de cultura a gente quer, que tipo de educação a gente quer, tudo isso. Isso nós temos que colocar mãos à massa nisso o Laboratório de Políticas Públicas que eu coordeno na UERJ, a gente definiu no próximo ano e meio o nosso tema fundamental é redemocratização. Para ajudar a pensar como é que pode ser, como é que essa democratização, nova democratização, pode... Um dos grupos de estudo é a democratização do Estado. O outro é da educação, porque a gente tem muita gente ligada à educação. A gente pensa até o fim do ano que vem produzir um livro e vão produzir vários eventos, seminários, podemos falar com vocês depois, para amadurecer essa ideia, não chegar despreparado. Assim, oba, tem eleição de novo, oba, tem partidos políticos, oba, separação dos executivos, legislativos e judiciários, oba, liberdade de imprensa quer dizer imprensa privada, né? Que era aquela euforia da aquela democratização lá atrás, né?
que vai nos frustrar. E acho que o grande tema aí é o Estado. O neoliberalismo colocou, criminalizando o Estado, é o tema central deles, né? Para promover a centralidade do mercado, o jeito é criminalizar o Estado. A gente consegue, quando teve eleição, acho que a última eleição de prefeito aí, a gente perdeu, a Perseu Abramo fez uma pesquisa na periferia de São Paulo e chegava meio à conclusão apressada, não foram eles, mas dava para tirar essa conclusão, de que o povão é neoliberal, né? Porque não gosta do Estado. Né? Se perguntar genericamente, ninguém gosta do Estado. Agora, pergunta políticas públicas de educação, política policial, todo mundo gosta. Quer dizer, precisa desarmar essa armadilha, né? Agora, ele não faz apologia de mercado, fala mal do Estado. Então, a ideia de privatização é meio óbvia. Né? O Estado é um mau administrador. Porra, e a Petrobras, né? E a Petrobras, né? Aí, mas já ficou desqualificado por causa da corrupção, não sei o quê, tá. Mas durante uma época do governo do PT, dava para resgatar. Mas era uma ideia de políticas sociais, indutor do crescimento econômico e dirigente de estatais como a Petrobras e tudo mais. Então, é muito pouco, né? Muito pouco. Nós temos que voltar a pensar o Estado. Que Estado é esse? Como é que se foi transformando ao longo do tempo? E que Estado a gente precisa, quer e pode instalar no Brasil, né? Para ajudar até o Lula nessa parada, digamos, sendo otimista, que ele chegue lá, né? Obrigado, professor. Professora Beth Franco, por favor. Então, professor, eu fiquei com várias questões aí a partir da sua fala. Pensei que eu tinha esclarecido tudo, pensei que... não sei nem se consigo fazer todas, mas, por exemplo, vou tentar algumas que estão me inquietando mais. Uma é essa questão dos padrões culturais, por exemplo, né, que são tão necessários para a democracia. Nesse governo, nós temos visto, por exemplo, na minha área de estudo, uma que envolve as questões de gênero das mulheres, por exemplo, um absurdo de perdas, né? Quer dizer, nós estamos perdendo em todas as áreas, na área ambiental, na área da educação, mas também estamos perdendo nessa área, por exemplo, com projetos conservadores. Vou mencionar um aqui da Janaína Pascoal, aqui em São Paulo, que tentava controlar a cesárea das mulheres, né? Então, nós tivemos que entrar numa briga aqui, e temos a posição da Damares na ONU, que também significa retrocesso, e coisas absurdas que tomaram a mídia, como todos viram, o caso daquela menina grávida, que tinha direito ao aborto legal, e que o governo fez todo esse trabalho, quer dizer, até um retrocesso que chega a ponto de violências mesmo, contra as mulheres em diferentes idades, né? E a mesma questão no âmbito das questões raciais, né, com um genocídio da população negra, especialmente, quer dizer, isso sempre existiu no Brasil, mesmo no governo de esquerda, mas agora existe uma certa autorização colocada para esse tipo de violência, né? Então, e a gente não está percebendo isso, né? Eu estive agora no Congresso e nós vimos do Fazendo Gênero. E quanto mais você pensa, pior fica, porque eles estão fazendo mudanças em pequenos detalhes que a gente nem está muitas vezes percebendo. O nome de uma política, a diretriz de uma política, né? Por exemplo, eles tentaram excluir o termo violência de gênero, de violência obstétrica no Brasil. É muito articulado com médicos de direito. Então, tem um retrocesso muito grande, né? Como é que nós vamos chegar numa próxima eleição com retrocessos desse? É óbvio que nós estamos fazendo resistências, né? Mas é impressionante como eles têm adesão. Por exemplo, eles conseguiram, mesmo na gestão do Haddad aqui em São Paulo, a gente não conseguiu passar o uso da palavra gênero no programa municipal de educação. Olha como isso é importante, quer dizer, por jogos da Câmara. Então, não é para subestimar, vamos dizer assim, o retrocesso que eles estão produzindo. Então, essa é uma questão. A outra questão é sobre, nós estamos esperando a eleição, né? E eu também espero uma positividade, que nem o Alexandre, mas eu tenho pensado o que nós vamos fazer com essa militarização do governo, com as milícias, quer dizer, como, na sua opinião, essa expansão, né?
qual que é a sua leitura dessa questão dos militares no poder hoje? Né? Porque até a minha filhada, que não acompanha muito política, falou, estou perplexa, todos os dias um militar assumiu algum cargo no governo, né? Então, é digno de nota também. E hoje está na página da UOL, para quem quiser ver, hoje ou ontem, não sei, que a CPI estava resistente a chamar o general por medo de reações políticas e tal, né? Militares, não políticas, claro, mas militares, né? Então, essas duas perguntas, eu teria outras teóricas também, por exemplo, para mim sempre intriga muito como é que a gente fortalece a leitura dos autores e autoras da América Latina e também mantém ou exclui totalmente a relação com outros autores europeus, por exemplo, né? Porque, às vezes, eu participo de alguns debates e as pessoas dizem, não, então, isso não pode nunca mais ser utilizado, se você lê Foucault, então você queima o Foucault, porque agora a gente precisa de outras referências teóricas, essa referência teórica aí não serve, né? Então, eu teria um pouco essas três questões, mas essa última, acho que seria mais delicada, mais complexa, mas eu deixaria as duas sobre a política nacional. Era um pouco sintética, nem tem muito tempo, quer dizer, o Marx era um europeu, e muito europeu, né? Então, e eu também ia te cutucar, porque dizer que o Marx é o único, né? Vamos lá, temos outros também, né? Não, o clássico do marxismo mais importante para nós, além do Marx, é o Gramsci, pela importância do debate cultural, que ele é italianíssimo, né? Claro, ele está da periferia, mas de qualquer maneira. Mas eu acho que teve um debate, agora tem dois vereadores negros do PT muito importantes em Curitiba, e uma delas propôs a cota de gênero. Votação ganhou cota social. Então. E embaixo do guarda-chuva da cota social está a classe média que coloca o filhinho no último ano na escola pública, sei lá, para usufruir da política de cota para poder entrar na universidade. Quer dizer, resistências a essa questão. A mesma questão a cota racial na USP, por exemplo. Não, claro, eu acho que é uma questão, apesar de que hoje há um consenso geral de que mulheres, negros e jovens têm um déficit de participação política óbvio, né? E hoje o direito das mulheres, por isso é que é grave, embora eu também gosto que os Estados Unidos se estrepem no Afeganistão, também gosto, né? A gente da esquerda começar a ter uma visão mais... Não é possível. Não dá, né? Gente, eles apagaram a imagem das mulheres. Que é maior violência do que essa, do que você pintar a imagem de uma mulher para ela assumir. Se a esquerda achar isso bom, então nós temos que reinventar a esquerda, né? Eu acho isso imperdoável, desculpa. Eles apagam as mulheres, né? Eles apagam as mulheres, não vai apagar nada. Não, você pega um partido como o PT, que eu sou do PT, não sou de nenhuma corrente, nada, sou lulista, digamos, mas às vezes participo de reuniões de direção, mulheres até que tem, negros pouco, jovens muito pouco. São os três déficits maiores, assim, e que não estão ainda em instâncias nem sequer em partidos mais progressistas, né, relativamente. Então tem que ter uma política muito sistemática em relação a isso. Quer dizer, não tem ministério sobre a questão das mulheres, não tem ministério sobre a questão dos negros, né? Tem sobre a questão dos jovens e tal. Estou dizendo isso pela expressão institucional, né? Mas acho que é um tema acho que fundamental, né? A militarização, claro, os militares não foram derrotados no Brasil, tiveram um revés, saíram. Na Argentina eles foram derrotados porque tentaram a aventura das Malvinas e perderam. No Chile, o Pinochet tentou um plebiscito para voltar a ser candidato e perdeu. No Uruguai houve duas consultas sobre privatização de empresas públicas feitas pelos militares e foram derrotados. No Brasil não foram derrotados. E qual é a função dos militares, né? O PT tentou retomar funções aqui, ali, fronteira, não sei o que lá, que deveria ser, né? Não. Eles essa reserva que agora eles estão colocando em prática, né? O discurso do Bolsonaro, o voto impresso é um pretexto, né? O discurso de fundo que ele diz tem um complô para tirar o Lula da cadeia, levar para presidente da República, judiciário, mídia, tá?
e nós temos que impedir isso, né? Quer dizer, eles são a reserva, o limite para evitar que o Brasil se transforme na Venezuela, ou que o Lula, o Murilo, tá. Então, eles são isso, e é espantoso. Gostaria de ter um mapa, todo mundo fala 6 mil militares no governo. Lá em cima a gente vê e sabe da incompetência, coisa criminosa, né? Tiraram do Ministério da Saúde uma pessoa altamente qualificada de saúde pública e colocaram isso. E agora as denúncias de corrupção é coronel e reverendo, quer dizer, coisa que provavelmente já existia, agora é explícita, quer dizer, se meteram no Ministério da Saúde para fazer corrupção. Não é nem a ideia de que, bom, vamos tentar fazer, mas fazer mal porque não entendem bem, nada disso, né? Se enlamearam com isso. Então, democratização no Brasil vai significar também desmilitarização. O Lula tomou essa atitude agora de falar, não, vai lançar uma carta dos militares, falou, não vou falar com ele. Né? Se eu ganhar, aí vou falar com ele, mas já como comandante-chefe, né? Ele vai falar o quê? Vai negociar com eles, etc. Tal? É difícil, é uma parada porque eles têm armas na mão, né? Então, é um problema, talvez seja o problema, porque essas bravatas do Bolsonaro, eu não acredito nada delas, né? Acontece que tem milicos aí, eles se permitiram fazer aquele desfile militar grotesco da terça-feira da semana passada. Bolsonaro talvez não desceu de novo a rampa do Planalto, porque não conseguiu ministros militares dessa vez, né? Era um limite já tremendo levar um pedido de impeachment 2 ministros do Supremo, né? Mas eles são o principal obstáculo à democratização no Brasil, com certeza, né? Com certeza. É um tema que vai ter. Agora eles vão ter que ser derrotados politicamente, para que a gente possa ter um Estado que não tenha os militares. Nós temos um autoritarismo blindado militarmente. Então, democratizar vai ser terminar com isso, né? Quem coordena, está falando do problema do horário, do tempo, né? Bom, está pleiteado uma possibilidade de eu ir no ano que vem, dar curso no Prolan, e aí talvez esse curso possa ser coordenado com vocês, né? Não digo que eu possa dar vários cursos ou não, mas talvez possa ser um curso que possa se coordenar com vocês. Às vezes discutem com eles, né? Se é que vai se aprovar isso, né? Se aprovar, é uma solicitação para a FAPESP, né? Uhum. A gente pode ir. E se vocês quiserem, tem esse livro meu, Lula e a Esquerda do Século XXI, foi impresso, foi editado pelo Laboratório de Políticas Públicas, nossa editora na UERJ, acho que tem no Amazon e algumas livrarias também por aí, ainda pode ter. Temos duas inscrições ainda, professor. Eu vou passar para o estudante. Quanto tempo a gente tem? Não, a gente teria a noite inteira, na verdade. Mas, enfim, na verdade, a gente teve aquele problema do atraso, então, se o senhor tiver mais uns 15 minutinhos, a gente pode finalizar em 15 minutos. Tá, vamos até as 9, que eu tenho atividade mais tarde. Então, tá ótimo. Então, eu passo a palavra para o Cássio, que é nosso aluno aqui do programa. E depois o professor Diamantino. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor Emi. Um pouco na linha da questão teórica da professora Beth, né, puxando um pouco mais para o teórico, eu queria muito ouvir a sua leitura do grupo Modernidade e Colonialidade, né, que inclusive faz reflexões críticas aí, tanto a Gramsci, a Marx, enfim, a Foucault, e, ao mesmo tempo, entender, eu tenho uma percepção de que não há uma aderência dos pensadores brasileiros, né, assim, eles mencionam Darcy Ribeiro, enfim, alguns autores, né, falando do Maldonado Torres, o Quijano, enfim, o pessoal todo, mas me parece que tem uma conjunção ali muito da América Latina hispânica, né, e como o professor provavelmente acompanhou esses desenrolares aí dessas correntes e tudo mais, eu gostaria de entender um pouco a sua visão de como é que foi isso, como é que se deu. Olha, eu não gosto muito da palavra colonialismo. Foi uma fase histórica específica, uma forma de dominação europeia, inclusive, com exportação de produtos primários. Tá? A forma de dominação posterior foi a norte-americana, que é diferente historicamente da época da colônia. Não é uma colônia, é outro tipo de dominação, econômica, ideológica. Tá? Então, eu não gosto de retomar a ideia de colonialismo, porque confunde historicamente. Né? Talvez a temática acho que tem um sentido, mas ela se apega tanto ao negócio de descolonização, parece que nós somos colônia. Colônia é aquela coisa, historicamente, confunde essas coisas. Então, eu acho que acaba não sendo
não sendo muito apropriado, não é uma temática que eu goste muito, porque não me sinto à vontade nela. Em termos marxistas, a época da dominação colonial e a dominação imperial é outra, né? Então, eu entendo, até ideologicamente, eu prefiro falar de eurocentrismo, né? Que é outra coisa. Eu acho que um livro histórico, não só aquele que eu falei, o Frankopan, mas um livro clássico, fundamental, é o Orientalismo, do Eduardo Said. Grande autorário palestino, tá? Fazendo a crítica dessa ideia de que o Oriente é o que não é a Europa. Juntou tudo, é tudo o resto, né? Tudo assim. Mas ajuda a criticar a ideia do eurocentrismo, etc. Tal, e talvez o colonialismo tenha um pouco a ver com a coisa europeia, porque a época da dominação europeia era a época colonial, né? Aí na América Latina é diferente, quer dizer, nós tivemos independência política no século passado, é diferente da África, é diferente da Ásia, tá? Então eu não creio muito adaptado, não creio que a categoria seja muito rica, ao contrário, eu acho que ela empobrece. Estou falando muito ligeiramente, porque, claro, tem coisas muito boas produzidas aí, mas genericamente, por que eu acho que não é uma boa parada? Obrigado, Cássio. Diamantino, por favor. Eu estava aqui só refletindo sobre essa perspectiva desses governos aí com uma tendência um pouco mais progressista, mas eu acho que eu fico meio na dúvida, porque pensando sobretudo na intervenção imperialista, né? Sobretudo a partir da tentativa de manutenção da hegemonia dos Estados Unidos e pensando justamente nesse processo, né, de geopolítico, né, norte-americano, que tem em diversos lugares do mundo aí atuado assim, incisivamente no sentido da troca dos regimes, né? Não se trata apenas de oposição, né? Veja-se casos aí no Iraque, na Síria, né? Ou seja, assim, a ação, né, de política externa norte-americana, né? E o pessoal fala muito do Trump, né? Mas veja que um grande momento de intervenção, né, da norte-americana foi justamente no governo do Obama, e quem era o responsável direto por isso era justamente o Biden, né? Então, eu acho que, nessa perspectiva, acho que a gente teria que avaliar também esse processo, né, de intervenção. Até que, pensando sobre o Afeganistão, a gente está deixando de barato uma outra coisa. Todo mundo fala do Talibã, é evidente que tem que falar do Talibã, mas a gente não pode naturalizar o fato da invasão norte-americana, né? No país, se arvorando o direito de impor um regime, né? Então, se é tudo tão normal assim, eu acho que a guerra ideológica a gente está perdendo, né? Porque é normal se o governo não vai com os ares do grande império, sofreu uma intervenção. Então, essa perspectiva, portanto, de governos mais progressistas, é uma boa perspectiva, mas vai haver sofrimento, né? Qual é o quê? Essa última frase que você falou? Mas vai haver sofrimento. Bom, mais do que agora, eu acho que não, né? Acho que não, né? Agora eu acho que não. Não, como eu falei para vocês anteriormente, em relação ao Oriente Médio, a derrota do nacionalismo do Nasser foi trágica, porque desapareceu uma alternativa efetivamente nacionalista, anti-imperialista, laica, e ficou o mundo árabe entre os liberais pró-ocidentais, que dominaram esses 20 anos no Afeganistão, né? E os Estados Unidos não fez absolutamente nada para poder atacar os frontes principais, inclusive do fundamentalismo religioso, e o fundamentalismo islâmico, né? Que obviamente é ruim, até porque Estado religioso é antidemocrático por definição. Israel incluído, né? Então é uma alternativa ruim, né? Uma alternativa ruim. Na América Latina, os Estados Unidos nunca estiveram tão isolados como quando houve governos progressistas nesses 6 países. Eles apostaram nos cavalinhos que deram errado.
apostaram no PRI mexicano, apostaram no Chile, deu errado, apostaram na Colômbia, deu errado, né? Enquanto que os nossos países deram certo, né? Que se transformou a Bolívia, meu Deus do céu, né? Mesmo Bahia, mesmo o Brasil, né? Que diminuiu a desigualdade naqueles anos de governo, Argentina e tudo mais. Então, eu acho que a perspectiva de uma coalizão, uma nova coalizão progressista na América Latina, é a principal parada para os Estados Unidos enfrentar. Todos têm consciência clara, vai ensinar para o Lopes Obrador o que é a prepotência norte-americana. Não precisa, né? Obviamente, o Brasil, Lula tem essa consciência muito clara, né? O Roberto Fernandes também, o Mas. Então, eu acho que essa é a coalizão possível de frear a prepotência norte-americana contra ele. Agora, economicamente, tem que ser outra coisa. A penetração deles, economicamente, ideologicamente, é muito alta. Politicamente, nós sabemos, política e socialmente, nós sabemos por onde avançar. Mas a luta ideológica, cultural, e também redirecionar a questão. A situação é diferente, né? Há 20 anos, a China não era o principal parceiro dos nossos países. Agora é, e com uma força econômica. E não é só a China, eu acho que para terminar, o século XXI é um século de disputa hegemônica, de decadência hegemônica americana e de surgimento de alternativas hegemônicas, que não é a China, mas são os BRICS, o conglomerado desses países no qual o Brasil, ganhando Lula, volta a ter uma participação muito importante, né? E aí vai ser uma parada para os Estados Unidos em escala mundial. Mas nunca os Estados Unidos estiveram tão enfraquecidos. Perder para o Vietnã era inesperado para ele. Mas perdeu para um povo armado, organizado, inclusive um Estado. Que era Vietnã. E quando os Estados Unidos saíram, o cenário que não aparecia era o povo em festa, porque ganharam, expulsaram os americanos. Agora não, agora o povo fugindo, não sabem o que é, não sabe que apoio popular tem, não sei o que lá, mas obviamente não tem muito apoio, né? Que é uma coisa muito disputa militar em que desabou, os Estados Unidos não fizeram em 20 anos, né? Vergonhosas previsões do Biden há 3 semanas atrás. Né? Não, tem condições de fracassar estrepitosamente. Ficaram 20 anos ocupando isso. É importante a derrota deles para mostrar que assim não se resolve coisa nenhuma. Destruíram 2 das mais antigas civilizações do mundo, do Iraque e do Afeganistão, e não colocaram nada no lugar. Eles mesmo falou o Biden, não queríamos a democracia, queríamos só o terrorismo. Claro que eles queriam colocar um regime lá, tanto assim que achavam que aquele fantoche lá ia se aguentar. Né? É isso, Marcelo. Tá ótimo, professor. Bom, só posso mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente e dizer que fica o convite para que o senhor volte presencialmente ou remotamente, esperamos que presencialmente, vá lá conhecer o nosso campus, a nossa unidade. Agradecer a presença das colegas aqui, dos colegas docentes, das estudantes, dos estudantes, e desejar uma boa noite a todos aí com essa esperança que o senhor deixa para nós. Né? Muito obrigado, professor. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.